E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, no segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 5. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão, Senhor, necessária para vivê-la, e que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente mais e mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, apesar das nossas falhas, das nossas faltas, o teu amor, o teu favor, o teu poder sempre nos alcança, Senhor, porque tu és tardio em irar-se e maravilhoso em perdoar. Nos ajuda a andar mais e mais nos teus caminhos. Livra-nos de todo mal. Nos dá a conhecer intimidade com o Senhor. Nos ajuda a ser mais e mais conforme a tua vontade. Que o teu mover esteja presente nas nossas vidas e que possamos ser instrumentos do Senhor mais e mais, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme o Senhor já faz na nossa, conforme a tua vontade, pois é perfeita, justa e agradável. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho unigênito, em nome do Espírito Santo, o Espírito da verdade, descido em Pentecostes, em nome do Senhor. Bem, temos no 5º versículo do segundo livro de Samuel 25 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: tudo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensagens a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Gebar, Elissua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e esse lhe respondeu: não subirás,
rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Repetindo o versículo 25, o último versículo do capítulo 5 do segundo livro de Samuel, que nos diz: Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala todo o capítulo 5, que Davi é ungido rei de todo Israel, do versículo 1 ao 4, que Davi conquista Sião, do versículo 6 ao 10, o reinado de Davi, reconhecido por Irão, do 11º ao 12º, os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, do 13º ao 16º versículo, e que Davi derrota os filisteus do 17º ao 25º versículo. O que observar das vastas lições possíveis do 5º capítulo do 2º livro de Samuel? Dentre outras coisas, que o Senhor confirma a sua vontade no seu tempo, da forma e maneira que o quer. E aquele que é vitorioso o é de um modo bastante claro, como nos diz o versículo 25, o porquê. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Quinto capítulo, versículo 25, parte A. Quer saber como se chega à vitória aquele que é do Senhor? Aqui está o exemplo de Davi. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. Possamos então estar atentos para ver a vontade do Senhor, o que Ele determina para que venhamos a fazer e façamos ipsilipti conforme a sua vontade. Desejo que Deus continue então a nos dar a oportunidade maravilhosa que é viver conforme o seu propósito em meio ao mover dele nas nossas vidas e na vida de pessoas que possam interferir nos nossos resultados e exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a vida sua, a quem esse vídeo chegar, e na vida dos seus familiares. Sucesso, que Deus continue a nos abençoar, é o que desejo.